Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, pessoal, como vocês estão? Quem que acordou cedo hoje? Bom dia a todos, bom dia a todos. Bom dia, hoje é o dia desse grande evento, né? Que muitas pessoas nem sabem. É isso que é interessante. É o trabalho de formiguinha de algumas pessoas que não estão muito ligadas à energia da audiência, mas por baixo do pano a gente precisa de muitas pessoas presentes, ligadas à luz, né? Então, assim, hoje é um dia muito especial. Esse portal não é um portal categórico quando a gente trabalha os meses, né? 99, 10, 10, 8, 8, não é um portal desse, mas é um portal de alinhamento enorme, enorme, que aconteceram, né? 3 portais. Então, dia 12, dia 18 e hoje. E o horário de hoje era 6h07, 6h08 da manhã. O pessoal acordou cedo, 2 horas já estava acordado. E foi tão interessante para mim, eram que horas eram? 4h45. Eu coloquei o meu despertador para tocar, para não haver, que é um horário que eu não estou acostumada, então, para não haver nenhuma interferência, eu coloquei. Eram 5h50, 5h45, 5h55 o negócio, não, 5h45, para ele tocar. Eu falei: "Ah, vai acordar, dá tempo de eu", porque, assim, aqui em casa é o seguinte, né, o movimento acontece com o meu acordar e a estrela já grita, era muito interessante. Durante a madrugada ela não grita mais, grita que eu digo assim, ela chama mesmo. Mas quando eu acordo e começo o movimento, a audição deles é fantástica, né. E foi muito bonito. Eu acordei, fui ao banheiro, não, minto, eu acordei e estava muito desperta. Aí eu parei, falei: "Bom, deixa eu me alongar", e comecei a me alongar na cama, alonguei, alonguei e olhava por pela por trás da janela, porque às vezes dá aquela luzinha, assim mesmo no blackout, e estava tudo escuro. E aí eu falei: "Bom, vamos lá". E aí alonguei, alonguei, eu falei: "Ah, mas deve ser muito cedo, deve ser de madrugada, sei lá que horas são". Aí fui ao banheiro. Aí voltei do banheiro, e aí eu falei: "Deixa eu olhar o horário", né, e aí olhei, eram 4h45, exatamente 1 hora antes do que eu tinha me programado. E aí eu parei e falei: "Verdade, eu tô acordada, tô desperta?". Sim, estava ótimo, não estava sonolenta, nada, eu me alonguei de pé, fui lá, abri janela, escuridão danada, porque agora amanhece mai o sol sai um pouco depois. E foi isso. E aí já acordei, e aí já alguém já acordou também, e aí eu já fui pôr comida para os gatos, fui fazer tudo que eu tinha que, foi muito legal, porque eu fiz tudo que eu ia fazer, sem nenhum tipo de interferência, porque normalmente se eu acordo e venho fazer uma meditação, ela sabe, e ela fica chamando. E é horrível, né, de você estar ali tentando meditar, tentando buscar um silêncio, horrível assim. E ela tá querendo comer, né. E foi muito legal, porque aí eu fiz tudo que eu tinha que fazer, e quando eu percebi o horário, aí o celular tocou, eram 15 para 6. Eu falei: "Nossa, que legal". E aí tomei banho, me troquei, já tinha feito tudo isso. E aí eu vim para cá, aí fiz alguns trabalhos para depois fazer a meditação, e foi muito rápido de entrar na energia, né. Como todas as outras vezes, foi muito rápido de, eh, pre me conectar à expansão.
Mas aí eu me conectei e também alguns seres vieram conversar, né? Foi bem interessante, assim, porque a minha ligação é grande com alguns deles. Foi muito, muito bonito, muito bonito, muito é muito expansão. E até, não sei se por que eu fiz, mas percebo que agora, quando eu sentei aqui, eram 8h10, mais ou menos, e era fechar o olho e, sabe, tá, a energia está muito alta, continua alta. E ela vai continuar, com certeza. E eu tenho certeza, eles já tinham me dito, né, que a massa crítica ultrapassou bem dessa vez. A gente vai ter alguns movimentos. Então, assim, dá para falar agora, né, o que todo esse movimento, qual o objetivo de todo esse movimento? É de criar realmente um momentum de abertura de uma linha temporal diferente do que nós criamos lá atrás, sabe? Por quê? Porque nós criamos nossa realidade, nós não podemos deixar ninguém tomar esse poder. Por mais M que nós fizemos, nós temos que admitir e assumir a responsabilidade de nós criarmos nossa realidade. Isso é imprescindível, imprescindível, sabe? Imprescindível. Por mais doloroso, por mais. É, eu estou me lembrando de uma aluna quando eu trabalhava lá em Petrópolis, e ela falava assim: como assim? Eu criei uma diretora para pegar no meu pé, eu criei uma escola que não me dá atenção. E eu falei: você criou. Então, mas naquele momento era muito difícil para eu mesmo explicar como isso acontecia. Eu também não tinha essa consciência de como que é esse emaranhado para nós criarmos nossa realidade. Hoje eu tenho total consciência disso, de que nós vibramos, né, e vamos atraindo frequências na mesma sintonia. Então, se eu preciso gerar medo, eu vou atrair pessoas, sejam quem for. Não precisa estar ligado ao seu passado, não. Esse é o ponto. Por quê? Porque nós somos unidade hoje, porque a maioria das ferramentas e técnicas estão aí. Ah, é que já foi passado, eu tenho um karma com fulano. Não! Você tem um karma com o planeta, você tem que se iluminar, você tem um karma com a sua unidade, sabe? Com você. E o que é karma? É uma obrigação, não é um pagamento. Não, o karma é ação, você veio por uma ação. Se você não está agindo, você está gerando karma, porque foi esse o intuito e o propósito de estar aqui. Isso é importante. Então, a hora que eu me alinho, eu preciso curar uma dor dentro de mim. Quem tiver disponível, sabe assim, ó, quem está disponível? É assim. Não é, deixa eu lá buscar no meu passado, o que ele foi na minha vida. Larga de drama. Chega de drama, gente. Drama, quem gosta é novela mexicana. E agora os coreanos. Isso, quem gosta de drama, nós temos que ter total consciência. Consciência não é drama, é olhar com razão. E a razão através dos olhos da verdade. E qual é a única verdade? Eu sou presença divina. Então, assim, todo mundo, eu sou, mas não age como? Não age como? Então, assim, a primeira ação, raio azul, poder. Eu tenho poder de criar minha realidade. Eu tenho escolha. Eu tenho livre-arbítrio. E eu sou responsável. Então, as pessoas, que a justiça seja feita. Amém. Porque o que é a justiça além da responsabilidade do Criador? E começa no nosso umbigo, em mim, não é no outro. Então, é tão lindo o processo, é tão lindo e tão simples. É simples, é simples. Então, quando você olha para isso dessa forma,
Nós criamos uma linha temporal caótica. Nós criamos como humanidade, como egos feridos, egos infantilizados. Nós podemos criar uma linha temporal completamente iluminada e mudar o planeta a partir do momento que eu vou me alinhar a outras frequências e criar outras coisas. Como eu percebo que tem uma dor dentro de mim? Instantaneamente, quando eu crio uma situação para tudo, congela. Congela. Vou para o meu interior. Para. O que eu estou criando aqui? Opa, por que fulano está na minha vida, ciclano está na minha vida? Opa, que dor que eu tenho aqui? Ok, enxerguei. Beleza, vou trabalhar isso. Ok, então, como eu mudo tudo isso agora? Vou olhar e agradecer, fulano. Gratidão, mas gratidão, já enxerguei. Já enxerguei, paulista total. Já enxerguei. Fulano, Beltrano, Ciclano, gratidão, nossa. Lúcia, gratidão. Ou você vibrou, criou, beleza, já enxergamos. Ok. Missão cumprida. Volta para você. Vou trabalhar isso. Trabalhar isso. O que tem aqui? E tenha certeza, se você enxergou, você tem a ferramenta para. Ou, se é algo que está ali, tenha certeza que a ferramenta vai chegar assim, ó, para você. Sabe, ontem uma menina assim, não sei porque eu caí nessa live. É assim que cria a ferramenta. Opa, isso não é sincronicidade. Sabe? Porque você atingiu um nível, e não estou dizendo melhor ou pior, mas atingiu outro nível, uma outra oitava, e você, então, vai se conectar com as pessoas que estão naquela oitava, livres daquela dor, não mais aquela outra que você vibrava, que tinha a mesma dor, a mesma frequência. A hora que nós enxergamos, então, assim, consciência, amor e luz trazem sempre uma faixa vibratória semelhante. Elas se conectam, né? E é assim que funciona. Nós estamos criando uma nova realidade planetária. Quando nós estamos assim, o que normalmente acontece? Bênçãos. Por quê? Porque nós trilhamos um passo. Então, a bênção vem da fonte, né? Da grande mãe, da força criadora, e traz, então, uma cura planetária. Bom, eles estão fazendo, sabe quando você premia uma criança porque ela foi super bem na escola, ou você fez tanta coisa, você cresceu tanto, uau, toma aqui. E não é recompensa porque toma lá da cá, é recompensa sem data, sem nada, simplesmente royalties, né? Karma bom, karma positivo. Os karma positivos de humanidade, uau, a fonte recompensa e muito, e muito. Então, as comportas também abrem, porque a gente alcançou a janela e abriu a janela. Então, eu posso ver o sol, eu posso ver a lua, eu posso respirar ar novo. Se eu estou com tudo fechado, eu vou ter o ar viciado de quarto. É assim que funciona. Então, quando nós assumimos todo esse poder, né, e eu percebo que assim é uma sincronicidade, eu olho para o meu ano e eu percebo essa sincronicidade acontecendo, sabe? Quando começa o reino dévico chegar, a energia, desde o ano passado, a ordem estelar chegando, vai ter de novo essa oportunidade de buscar o, o Kumara, né, aqueles seres que foram preparados para estar aqui nesse momento, então, que foram treinados, que foram instruídos, que receberam conhecimentos, e aí pôr em prática isso nesse momento. Então, essa ordem que chegou em outubro do ano passado, ela volta agora em setembro, dia 22.
Então, numa potência. E quando isso começou a acontecer, eu percebi na minha vida, não estou falando de ninguém, estou falando de mim, que as coisas começaram a abrir as comportas. E eu percebi, por muitos que fizeram também, coisas, por exemplo, estava lá e não conseguia tomar decisão, estava, tipo, empurrando com a barriga a vida, e aí, de repente, e abre, vou fazer coisas diferentes, vou... Coisas que você nem imaginava, mas que o universo conspira. E que, às vezes, no primeiro ponto, você fala, meu Deus, por que eu criei isso? E aí, quando você fala, nossa, que bom que eu criei isso, porque mudou muita coisa. Então, o reino dévico, ele interage conosco, mais uma vez. O reino dévico sustenta a luz em todo o nosso planeta, em todas as vidas que compõem o planeta, o reino animal, o reino vegetal todo. Então, assim, o quanto que nós aprendemos isso, né? A cura dévica veio também para nos mostrar isso, o quanto que nós podemos nos alimentar da luz, desta luz. Então, e agora a gente começa a assumir toda essa luz e colocar ela para circular. Então, o processo é lindo, e eu não consigo perceber uma linha temporal de negatividade, eu só consigo perceber a abertura, porque a partir do momento que eu tenho consciência, que eu crio minha realidade, caraca, eu vou criar dor de novo? Eu vou criar dor de novo? Não, antes de criar, eu dei um primeiro passo de criação, eu paro e vou descriar aquilo, porque eu posso. Vou descriar. Quando? Quando eu gero amor. Então, o amor é isso, é olhar tudo e todos com amor. Mas o julgamento ainda está muito presente para muitos, muitos. O fulano que é culpado, o fulano que criou isso, como se eu não tivesse participado da criação. Esse é o ponto. Então, o reino dévico, ele chega, a magia dévica chega para nos mostrar isso na prática. Porque a ordem não. A ordem, ela trouxe a consciência. E aqueles ordenados, né, aqueles que fizeram, estavam ali, que eles têm uma força de ancoragem, de ancoramento. A ordem serve para isso. Põe os pilares. Determina, mostra. Agora é com vocês. A ordem é assim. Agora é com vocês. E a magia é a criação. Magia é criação. Magia é pôr em prática. É agir. Então, é passo a passo para te mostrar onde você pode agir. Então, é super interessante. Eu falei ontem, a aula que eu dei na terça à noite, de você se conectar mais uma vez, mas numa outra oitava com o seu elemental do corpo e o seu anjo, pessoal. Espera aí para tudo. Então, hoje, quando eu fui fazer meu trabalho, eu fui para o meu templo interno e estavam lá os dois. Meu anjo, pessoal. Espera aí, como é isso? O anjo não está fora? Pois é. Quantas coisas que foram veladas. Por quê? Porque talvez naquele momento nós mesmos criamos esses véus. Porque eu não conseguia entender. Eu não tinha mente. Então, da mesma forma que eu não conseguia explicar para a garota, em, sei lá, 15 anos atrás, como ela criava a sua realidade, eu sabia, mas não sabia explicar. Eu falava, você cria, mas como? Não, é uma coordenação, então eu não tinha uma forma. E aí as pessoas, às vezes, né, reagiam, porque eu estou falando para ela que ela criou dor para ela mesma, percebe? Hoje é fácil de te mostrar isso, é fácil para mim te mostrar isso. Por quê? É vibração. Eu atraio o que eu vibro. É só você olhar, quem tem olhos para ver, verá. Se você tem um monte de lixo, quem vem?
Se você tem flores, quem vem? Vibração. A natureza está nos mostrando, a natureza é o maior mestre que podemos ter. É o reino dévico. Percebe? Quando nós damos os royalties à natureza como mestria, que eu posso trilhar esse caminho, a vida muda. A vida muda. Então, hoje eu estava preparando um floral para levar para minha professora de Pilates, que ela me pediu, porque eu trabalho ainda com algumas, mas assim, de carinho, né? Tenho os estoques, tenho muitos florais, porque já tinha e sempre estou cobrando, porque Gabriel toma, Rodolfo toma, eu tomo, eu adoro tomar floral. Porque eu percebo, por exemplo, eu sinto que tem algo dentro de mim, mas ainda não está claro, eu vou lá, vou tomar um floral, porque isso eu preciso olhar isso com clareza. Então, eu sou dessa forma, né? Há uns meses atrás, que eu estava vivendo, eu falava, tem algo aqui, tem algo aqui, tem algo aqui, e comecei. E só para vocês perceberem, eu gosto muito de alguns florais, mas tem alguns florais. Só para vocês sacarem isso, né? Angels World, Mundo dos Anjos. Eu falei, veio na minha há meses. Falei, peraí, eu vou tomar um floral australiano que trabalha essa frequência. E fui lá, é uma flor, né? É do bush australiano. E aí entrei no site lá e comprei alguns florais australianos, porque eu trabalho muito com florais que ficam na minha sintonia. Isso é o segredo de tomar qualquer coisa, trabalhar com qualquer coisa. Tem que estar na tua frequência. Senão não vai funcionar, porque o teu cliente vem na tua frequência. Se o negócio não funciona para você, vai funcionar para o outro, mas nem aqui nem na China. Não funciona. Aí o pessoal vai fazer curso de floral e, não, eu vou usar o outro e vou usar porque eu sei. Sabe nada. Não usou, não tomou, não percebeu isso, como ele faz o efeito em você. Né? Então, é a sua vibração que vai atrair a ferramenta, exatamente isso. E foi lindo, porque exatamente o que aconteceu agora foi todo esse movimento angelical. Então, assim, dentro da magia, e estou explicando, falando tudo isso, porque hoje é dia de atendimento. Atendimento. Atendimento de que sentido? Não é só receber as frequências, é ser curada pelas frequências. E a cura que a magia dévica traz é uma cura de elevar suas frequências. Elevar suas frequências e catapultar a tua frequência, literalmente. A partir do momento que você sobe a sua frequência, você consegue enxergar diferente. Percebe? Então, quando você abre essa janela e olha e fala, caramba, por que eu tô fazendo isso? Ou por que eu tô... Não disse não aqui. E é esse o ponto. É esse o ponto. Quando você tá numa... Sabe quando você olha de fora uma situação? É fácil de perceber isso com o outro. Alguém vem te contar sobre um problema que ela está vivendo. Então, ela conta e você está de fora, você não está naquela dor. E você enxerga por outro ângulo. E você pode... É assim que o terapeuta funciona, né? Você fala assim, olha, você já olhou de um outro ângulo, por um outro ângulo, por uma outra lente, né? E a pessoa, não, porque ela está na dor, ela está na dor. Então, você tira ela de lá e coloca ela aqui para ela enxergar. E é exatamente isso que o reino dévico trabalha e faz. Então, a magia dévica, ela vem para isso. A magia dévica, ela vem para nos preparar para sermos esses, entre aspas, terapeuta, mas numa outra oitava, sabe? Numa outra oitava. Então, eu percebo que muitas pessoas pegam de uma forma simples esse tipo de energia. Através de uma ferramenta. Eu vou vibrar isso, então eu vou trabalhar com imã, eu vou trabalhar com pêndulo, eu vou trabalhar...
Ok, eu vou trabalhar com floral, então, aquela frequência. Mas o legal é você ter um conhecimento básico, que é o que nós tínhamos lá nas Eras de Ouro, sobre a criação do mundo, sobre como são essas linhas de criação, como a criação funciona. Quando eu percebo isso e sei que faço parte, é fácil trabalhar, é fácil ouvir, é fácil não interagir com a dor do outro. Porque, e quando eu falo isso, eu estou falando numa potência muito maior do que ser fria. Ah, eu não me envolvo, ah, não quero saber. Não, não é isso. É perceber que a pessoa tem dor. É reconhecer, porque eu já tive essa dor, porque se eu estou ouvindo uma história, entenda que eu fiz parte dela em algum momento da minha vida, eu já me curei, ou eu tenho essa dor ainda dentro de mim. Então, aquela pessoa que chega não é um coitado do meu paciente, não, ele é o meu mestre também. Então, é super bonito quando você olha dessa forma e você consegue, ao mesmo tempo, não entrar naquela frequência de sofrer junto, mas consegue olhar de fora e trabalhar. É isso que o mago faz, né? O mago, ele faz isso, ele tem o conhecimento. Ele tem o conhecimento. Então, Merlin foi um grande mago que trouxe todo um conhecimento sobre magia. Infelizmente, foi olhado como lenda, né? Mas ele trouxe esse conhecimento. Mestre Saint-Germain foi Merlin. E o Mahadeva, dessa magia que Merlin usava, está nos guiando dentro desse processo da magia dévica. Então, assim, está sendo fantástico, fantástico, né? Trabalhar com ele tem o nome, ele nos deu o nome dele, não vou trazer para cá, porque as pessoas são interessantes, elas querem sugar sem escolher, sabe? Elas querem. Ai, o que eu posso fazer com isso? É muito interessante. Se existe o chamado, se existe a conexão, ela vai se conectar com esse ser com as próprias pernas. Com as próprias pernas. Então, mas, sabe essa coisa? Não estou falando assim, vai roubar de mim, porque de mim não rouba nada. E muitas pessoas falam, eu estou fazendo, e a vida, põe. Por quê? Não é verdade. Entrou na ilusão. Né? Já vi isso acontecer de montão. Não só comigo, mas com outras pessoas mesmo. Que você fala assim, mas peraí, esse trabalho eu via e a pessoa fazendo uma cópia, mas não vai para frente. Não vai para frente. Não caminha. Às vezes pega aquilo e como um chamado e fala, uau, vamos se trabalhar, né? Trabalhar isso. Então é muito importante ser verdadeiro. Isso tem que ser verdadeiro, tem que ser verdade, e verdade para você, principalmente. Né? Nesse momento, estou trabalhando a neutralidade. Ok. Cada um, eu não sei o que é isso, o que você está. O que é ser neutro? O que é ser neutro? Essa palavra tem um inconsciente coletivo pesado, porque neutralidade também quer dizer eu não quero enxergar nada, percebe? Estou trabalhando o equilíbrio, é muito diferente, porque você sabe o que está acontecendo, você sabe o que está acontecendo, você emana a luz, mas não interage. Então, a gente tem que olhar também as palavras que chegam para nós, que dor que tem dentro de mim. Porque palavras têm inconscientes coletivos. Nós temos palavras pesadas com o inconsciente coletivo. A magia, por exemplo, demorei 7 anos trabalhando afincamente com os dragões para nós acessarmos uma oitava acima e sair da frequência do inconsciente coletivo para abrir para essa magia original que é a magia dévica. 7 anos de trabalho com eu e os
magos, porque se não tivesse eles eu não teria feito absolutamente nada, e os dragões, para a gente acessar isso. Por quê? Porque é denso o inconsciente coletivo da magia. Denso, denso. Então, nós vibramos e acessamos uma outra oitava. E nós começamos a olhar para as palavras, qual é a frequência que traz isso para mim? E olhar a verdade, essa palavra é realmente verdadeira para mim e para a presença divina, e para a presença divina e perceber isso. Então é importante a gente começar, porque muitas pessoas falam assim, eu sou isso, eu faço isso, pum. Isso é definição. A primeira aula, essa segunda aula com a magia dévica, um dos trabalhos foi exatamente isso. Desconstruir definições, conclusões, e não me lembro mais o que eles trouxeram, foi no dragão. Por quê? Porque a gente está cheio de conclusão. Então, olha para isso, tá? Quem foi? Maria Helena, olha para isso. Porque neutralidade, quando uma pessoa é neutra, ela não tem polo. Tudo bem, não tem polo nem positivo nem negativo, mas também não tem nada. Nada. Então, o que é neutro aí? É uma cor que não brilha, é uma cor que não chama atenção. Não, peraí. O sol é neutro? Presença divina é neutra? Por quê? Porque existe um inconsciente coletivo. Mas é polar? Não, é equilíbrio. É equilíbrio. Tem feminino e masculino em equilíbrio. A energia de Deus Pai e Mãe existe chamada polaridade divina, aonde os dois estão em total alinhamento para a criação. Então, olha, por quê? Porque quando você define algo, você está trazendo essa frequência para você no alinhamento, tá? Deixa eu ver, eu tinha um texto aqui. Acordei 5 minutos antes do despertador, vivi o momento mais lindo da minha vida até aqui. Ainda bem que você falou isso, porque eu já ia falar. Não, mais lindo não, né? Como pode melhorar ainda mais? Foi muita expansão de consciência, que ótimo. Porque exatamente, né? Tem uns temas que assim, time que tá ganhando não muda. Será que se você não botar um campeão lá dentro, você não vai ganhar uma goleada? Ou, né, fazer uma goleada? Será que não tem ninguém que possa acrescentar mais? Uau, sempre tem, sempre tem. E nós vamos atrair. Por quê? Universo, como pode melhorar ainda mais? Como eu posso ter mais luz? Mas você quer chegar aonde? A Deus, a fonte, porque é de lá que eu saí. Simples assim. Percebem? Beleza, Conceição. Não sei, Conceição, sem definição, é a dela. E é exatamente isso, tá? E eu não estava julgando, gente, entenda isso, eu não estou em julgamento, eu estou só observando. Por quê? Porque palavra tem poder. Palavra tem poder, ok? Então, assim, o quanto que nós estamos preocupados em corrigir, não é corrigir, que se eu estou querendo corrigir, o outro está errado. Mas quando eu coloco luz em algo, e não só foi para ela, foi para muitos, porque nós criamos isso, esse momento. Então, assim, quais as palavras que eu uso e que está completamente um gancho no inconsciente coletivo? Aí que está o ponto. Para todos nós. Para todos nós. Olhar para isso assim, que coisa que. Não, peraí, para tudo. Sabe? Então, quais palavras? Quais palavras? Ontem eu ouvi uma história assim. Não, eu vou lá fazer isso, e a pessoa diz não, e eu falo, não, eu tenho direito, não. Eu vou acabar brigando. Eu falei, olha, se você estiver indo com esse intuito, você vai criar uma briga. Porque é isso que nós fazemos. Então, vá antes mentalmente e perceba amor, de gratidão, e simplesmente faça. Não vai ter briga. Porque se você vai para uma briga, então é assim que nós criamos.
Eu já temo criar aquela situação. Amém. Já criou. O universo, ele não vai falar, não, eu não vou criar porque ele é bonzinho, ou ela é boazinha. Não. O universo é espelho. Se você dá dor, ele te manda dor. Se você. Sabe, o que você enxerga no espelho? Qual a imagem? Qual a imagem? Você não vai enxergar outro rosto a não ser o seu. Não tem. Não tem. Não tem. E o universo é assim, se você emana uma frequência de cheiro, de luz, de seja lá do que for, ele vai te dar semelhança, sempre, sempre, sempre. É a lei da atração, é exatamente isso. Você atrai o que você vibra, então eu enxergo o que eu estou vivendo. Simples assim. Não preciso fazer curso de lei da atração, é só entender o que tem nas minhas águas, o que tem nas minhas águas. Então, o Serafim falou: vamos começar, e vamos começar, porque eu cheguei no ponto que ele queria, as águas. Então, hoje, o nosso atendimento com os seres dévicos, e vamos chamar de seres dévicos, seja qual tipo for. Por quê? Porque se eu determino uma frequência, eu só quero ver aquela frequência. E outros que chegam, eles não conseguem, sabe por quê? Porque a gente tem livre-arbítrio. Eu quero enxergar o vermelho. Eu estou procurando o vermelho. Faz esse exercício. Faz esse exercício. Vamos pensar no Fusca azul, tá? Hoje. Então, eu vou sugerir a vocês. Fusca azul. Lembra do Fusca? Ok. Lembra do azul? Pode ser azul claro, que tinha azul calcinha. Tinha Fusca de azul calcinha, eu lembro disso. Então, Fusca, tinha amarelo, tinha um amigo, o irmão de uma amiga, já até faleceu, ele tinha um Fusca amarelo. E o que nós rodamos com os Fusca do Zeca? Nossa Senhora. Então, assim, Fusca, não importa a cor, Fusca. Vamos pensar no Fusca azul, tá? Então, tinha Fusca de então, e não importa o tom de azul, mas Fusca azul, Fusca azul. Vibra aí você perceber a energia do Fusca azul, como que ele era, se era aquele Fusca sem o farol grandinho ou o farol maior, não importa o ano, Fusca azul. Você vai ver esse Fusca azul hoje no teu dia, não tenha dúvida. É assim que sintonizamos. Então, eu vibro a imagem, eu estou criando uma linha de tempo e uma porta para o Fusca azul. Se eu sair na rua, eu vou ver o Fusca. E ele vai me chamar a atenção, né? Eu posso estar disperso se eu vou bater o olho numa garagem. Caraca, um Fusca azul. Olha para isso. E é assim que nós sintonizamos. É assim. Então eu vibro e essa energia chega. Então, quando as pessoas falam, eu quero um Fusca azul porque eu quero ter um Fusca azul, ela está numa outra frequência. Ela está numa outra frequência. Ela não está simplesmente. Ela quer aquilo para ela. Aí não funciona. Por quê? Porque tem outra frequência, a do ego. E o universo, ele fala, bom, por que eu peço alguma coisa? Pergunta de milhões. Por que eu peço algo? Quem me responde? Por que eu peço algo? Vamos, gente. Por que eu peço algo? Vocês ficam escrevendo na hora que não é para escrever? De oi, bom dia, boa tarde, bom dia, bom dia, e agora? Alá! Yes! Porque eu não tenho. Curta e objetiva, a Mari. Porque eu não tenho. O que eu estou vibrando para o universo? Eu não tenho. O que o universo vai fazer?
continuar não me dando, porque eu não tenho. Estou em falta, ponto. Exato, exato, porque eu não confio. Não, não é confiança, não é. É aí que está o ponto. É aí que as pessoas erram na lei da atração. Eu peço algo para o universo porque eu não tenho. Simples. Ponto. Eu não tenho, por isso que eu estou pedindo. Eu preciso de uma blusa para sair, porque eu não tenho. Eu preciso de um sapato, porque eu não tenho. Ah, mas você tem outros. Esse que eu tô na minha cabeça, eu não tenho. Não tenho. E o que eu mando para o universo? Eu não tenho. O que o universo continua do mesmo jeito? Porque você não tem. E é isso que você está vibrando para mim. É isso que eu estou vibrando. Não há escassez. Não. Aí que tá. Não é escassez que eu estou vibrando. Porque eu tenho 10 mil sapatos. Eu tenho uma coleção de carros. Eu não tenho Fusca azul. Percebe? Não é escassez. Eu não tenho Fusca azul. É o ego infantilizado. Eu quero aquele brinquedo que a menina tem, mas você tem um monte. Eu quero aquele. Percebe? É o ego infantilizado. A lei da atração nunca vai funcionar. Não. Por quê? Eu não tenho. É a vibração que eu estou passando. E ele me devolve. Eu não tenho. Ponto. 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 O universo não muda nada. Ah, coitadinha, ela não tem. Não, não é. O universo não tem. Vamos pensar no universo como um espelho. É a melhor forma. Eu não tenho a roupa. Você está pelado ou está vestido? Não, não importa, eu não tenho a roupa. É isso que o universo te dá a imagem. Eu não tenho a roupa. É isso. Pronto. Ele te dá, olha, você está linda do jeito que você está. Mas eu quero aquela roupa, senão eu não saio de casa. Então não sai de casa, porque a imagem que eu estou mandando é essa. Percebem? É isso. As minhas águas, elas só almejam algo que elas não têm. Por isso que ir para a presença, mergulhar nas suas águas e falar, onde tem essa ferida? Onde esse ego infantilizado, e não estou falando a criança interior, por favor. Não estou falando disso. O ego infantilizado, que pode ser um adulto birrento, que está ali dentro, onde tem uma ferida. Aonde tem, não importa onde ela nasceu, não importa. Eu tenho. Talvez uma impotência, não escassez, impotência. Impotência de não me achar o bom bastante. Percebe? Então eu quero algo que eu não tenho, por quê? Porque eu quero provar para mim mesmo que eu sou bom bastante. E a partir do momento que eu reconheço que eu sou presença divina, eu preciso provar alguma coisa para alguém ou para mim mesmo. Percebe? Então, o caminho de cura é a sua seu auto-amor. Cura qualquer coisa. É isso que eles vão vir trazer para a gente hoje. O auto-amor. Muitas vezes eu vou desenvolver o auto-amor na hora que eu estiver no fundo do poço. A escolha é nossa. Eu vou começar a me amar quando eu não passo mais de um, sabe? E ninguém me olha. Eu vou começar a me amar quando eu percebi que eu fui fazer um movimento de auto-amor quando eu falei, caraca, por que eu estou escolhendo coisas que não me trazem alegria? Né? Foi o caso da academia daqui, a academia é ótima, gente, é maravilhosa, mas eu não me sentia eu lá dentro, não me sentia eu lá dentro, sabe? E eu falava assim, por que eu estou criando isso para mim mesma? A partir do momento que eu falei, chega, não tinha nem lugar, chega, não vou mais fazer. E aí abriu, eu falo, eu escolho outras coisas. E comecei. E o universo me dando mais, porque eu mudei a minha frequência.
eu mudei a minha frequência. Então, eu vou continuar no mesmo lugar se eu não estou vibrando? Então, eu tô numa faixa e entro num lugar que é diferente? Aí, o que que você faz? Normalmente, você se achata. Você se achata. E aí que você quer que o universo mude. E é isso que nós fazemos. Nós colocamos, como ele mesmo disse, nós colocamos o humano na frente do divino. Então, eu não sou presença divina escolhendo, não. Eu sou humano, que o que tá, o que vier tá bom. Uma mentira, né? Tem uma música assim, viver um amor numa choupana. Que mentira! Isso é mentira. Quem quer ficar lá? Não, mas espera aí, eu gosto. Eu gosto da natureza. Mas você gosta de ficar 24 horas em desconforto? Não. Posso morar no meio do mato, mas eu gostaria de conforto, gostaria de um abrigo, gostaria de uma cama confortável, um calorzinho, percebe? Mas a música, ela traz o quê? Olha, o amor para você quando você não precisa ter mais nada. Olha que mentira. É o outro que vai me dar isso? Percebe como que o inconsciente coletivo trabalha? Perceba isso. Perceba isso. Às vezes, músicas têm um programa negativo ali dentro e você fica repetindo aquilo o dia inteiro. Às vezes, há uma melodia. Eu, muitas vezes, pego uma melodia, né? Porque ela tá no ar, né? E aí eu falo, deixa eu ver qual é a letra dessa música. Faço, sou dessas? Não. Sai para lá, sai para lá, porque essa melodia vem com um programa de subjetivo dentro. Então, hoje eles vão nos trabalhar as águas exatamente disso. O que nós não estamos enxergando e nos alinhando com essa dor toda que está aí fora? Porque também são águas, né? São águas sujas. Então, vamos lá, vamos sentar. Semana que vem a gente tem na Kita também. Na outra semana eu fiz 3 atendimentos. Então, aquelas pessoas que querem trabalhar com isso, gente, diferente do caminho do mago, que não tinha que ter a mesa para poder atender outras pessoas. Agora, a magia dévica, ela chega com essa abertura. Olha só que lindo. Então, vamos lá. Vamos fechar os olhos. Sinta o seu corpo. Inspira profundamente, solta o ar, sinta os seus pés ancorados no chão, não importa se esteja de sapato, não importa. Também não importa o andar que você esteja, você está conectado com a Terra. Isso é importante, muito importante, porque é neste ponto, nessas coordenadas de conexão com a Terra, que você vai fazer esse alinhamento, né? E tudo que entrar de luz, você vai soltar coisas e vai para a Terra transformar. Porque se eu não tenho esse alinhamento com o planeta, essas energias não têm para onde ir. Lembra que a gente é água. Então elas vão continuar nas nossas águas. Muitas vezes as pessoas sentem tontura, sentem mal-estar depois de um trabalho. Por quê? Porque ela não liberou o excesso ou as porcarias que já tinham dentro dela, tá? Então vamos nos conectar. Lembra onde você está. Perceba a conexão com a Terra. O seu prédio, sua casa está cravada na Terra. Então, nós estamos também ligados à Terra. Inspira profundamente. Sinta o ar entrando, solta o ar. E vai percebendo esse momento. Crie um momento só seu. Como seria criarmos um momento de mudar a nossa vida como um todo?
E nós podemos. Por quê? Porque nós criamos nossa realidade. Ninguém mais cria a nossa realidade. As pessoas que eu me alinho, juntos criamos uma realidade. E se eu não estou gostando, é porque eu me alinhei com aquelas pessoas. Simples assim. Então, inspira, solta o ar. Ah, e as pessoas que vêm comigo, que eu escolhi como família, todas podem estar numa frequência mais alta. Por quê? Porque você vai acessar essas pessoas através de uma visão mais alta de amor. Elas podem não mudar no seu dia a dia, na vida particular delas, mas a relação com você muda. Inspira e solta. Traz atenção para o seu corpo, para o peso dele sobre a cadeira. Vamos perceber os batimentos cardíacos. Vai para o seu perceber. Inspira, sente o seu corpo se movimentando a cada respiração. Nas inspirações ele se expande, nas expirações ele contrai. Nós, todos os momentos, a cada segundo, nós estamos trocando. O que está fora entra, o que está dentro sai, e assim por diante. Então, nós temos a capacidade de mudar a cada instante. Perceba isso, tenha essa consciência. Inspira um ar novo, deixa sair o velho. E o que mais você pode deixar sair? Simplesmente solta. Então vamos aí, vamos nos abrir para receber. Deixa eu me conectar aqui com a energia. Ele diz: já estamos presentes. E aí eles começam. Os seres angelicais que trabalham através conosco, né, com a magia dévica, são seres que simplesmente orquestram, ressoam, uma vibração muito iluminada, muito alta, uma frequência muito alta. Sabe quando você está na natureza, é fácil de perceber como é isso. Sabe quando você acorda, vai para fora num jardim, mas um jardim florido, um sol, um céu azul, e você vê um horizonte que você perde o fôlego de tal beleza. Esse é o reino dévico. O reino dévico cria essa harmonia na natureza, cria essa frequência de harmonia por tudo. Então, esses seres que sustentam toda essa frequência de harmonia chegam para trabalhar conosco. E o que não está desarmonizado, o que está desarmonizado dentro de nós? Eu não preciso nem saber, porque normalmente eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já tinha afinado esse meu instrumento. Mas eles vêm, então, ressoando essa melodia. Eles trabalham com melodias, com as frequências angelicais, são como músicas das esferas. Elas simplesmente ressoam e elas vão fazendo suas águas vibrarem numa melodia, numa harmonia, que tudo que está ali preso vai se soltando. É como se as águas de um lago mexessem calmamente, mas afincamente, e aqueles galhos que estão presos na lama, lá no fundo, começam naturalmente a se soltar.
vão se soltando com suavidade e se solta. E aquele galho, ele simplesmente boia. E o movimento da água que está em todo o lago, principalmente na superfície, leva esse galho para a margem. Para a margem. Ele volta à terra, ele volta de onde ele veio. E ali ele apodrece, e ali ele vira uma terra fértil para plantas. E assim que funciona. Da mesma forma que nós vamos soltando coisas e que vão para a terra. E a terra recicla. Porque a energia, entenda que toda crença é uma energia, que todo programa é uma energia, que toda dor é uma energia, que todo sofrimento é uma energia em desafino. E ela simplesmente volta para a Terra. E a Terra acolhe aquilo com amor, transforma. Transforma. Porque é água. Se são emoções, são águas. Se são pensamentos, são ar. E assim por diante. E a Terra é dona desses elementos todos. Ela pode fazer com que eles mudem suas frequências. Mas dentro de nós não está ressoando em harmonia. E nós poderíamos também fazer essas frequências mudarem, mas muitas não temos a capacidade ainda. E muitas sim. Muitas você vai olhar com amor situações, por exemplo, por isso que vivemos em família. É para nós transformarmos em amor tudo, todas as relações. Então, a nível sanguíneo, olha a água, nós podemos também vibrar, vibrar. Por isso que os dragões falam passos pequenos, passos seguros. Nós vamos vibrando, 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 iluminando, iluminando. Vamos sendo ancoradores dentro de uma família, sem querer brigar, sem fazer nada, mas é o trabalho da formiguinha. É o trabalho da água do lago, vibrando, vibrando, até que aquele tronco que estava preso na lama se solte, vá para a superfície, vibrando, vibrando, até que ele vá para da onde ele pertence. Então, muitas dores voltam para suas origens, ou dissolvem-se, simples assim. E eles estão trazendo essas frequências, esses pequenos movimentos, esses sons, frequências de aromas, frequências de luzes que vão orquestrando. Eles trabalham com essas geometrias sagradas que vão vibrando e o nosso corpo vai simplesmente soltando. Podemos usar o livre-arbítrio e falar não. Sim, muitas vezes fazemos isso. Por isso que ficamos repetindo uma situação, porque nós temos apego. Então, muitas pessoas falam, meu Deus, eu não sei, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E ele fala assim, não são assombrações, é o autoflagelo. Por quê? Porque eu quero ter o poder de eu vou tomar banho e me limpar a hora que eu quiser. Ele fala, os humanos são assim. Esta teimosia é uma parte negativa, ele fala nefasta do poder do livre-arbítrio que vocês conseguiram acessar e infelizmente usam. É a teimosia.
Isso não é infantil não, porque uma criança, ela não é teimosa desse jeito. A criança, quando você explica, ela assume aquilo, ela percebe. Ela só é teimosa quando ela repete uma frequência familiar. Ela é barulhenta quando ela repete uma frequência familiar. Ela já foi instruída. Ela está na mesma faixa vibratória do pai e da mãe. Mas quando ela nasce, ela vem com a frequência original dela. Que deturpa isso é o ambiente. Ela escolheu aquilo também para fazer diferente. Ela vai fazer diferente quando ela começar a amadurecer e aumentar a sua consciência. A luz ela tem, mas ela precisa levar essa luz para o nível de consciência, que é diferente. Bonito isso. Pedindo para ele explicar melhor isso. Ele diz assim: a luz é como o sol, clareia todos. Todos, todos vocês portam, porque vocês são energia e vocês têm luz. Mas como esta luz ilumina e o que a ilumina vai depender de vocês. Então, quando essa luz ela vem de dentro e ilumina a mente e o enxergar acontece, esse ser muda o nível de consciência. Ele está me mostrando um exemplo de uma criança, né? Ele mostra uma pequena história. Então, uma criança e que tem lá pai e mãe que gritam, 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 gritam. Então, essa criança, ela entrou ali, a princípio, ela se retraía de medo, porque esses dois, imagina, né, ele está me mostrando na visão da criança, a criança com, sei lá, 60 centímetros, aquelas pessoas com, sei lá, 2 metros, 1,5 metro, 1 metro, sei lá, muito maior. Então, essa criança é acuada, ela se sente acuada. Conforme ela vai ganhando terreno, então, ele mostra essa criança crescendo e se expandindo. Então, ela começa a perceber que aqueles gritos são permanentes, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, ela se acostuma. Ela se acostuma com aquela escuridão. E ela começa a perceber que se ela usar a escuridão, ela consegue chamar a atenção daqueles dois. Ela usa a mesma ferramenta para chamar a atenção daqueles dois. Então ela grita também. Ela grita também. Ela faz barulho. Ela faz barulho. Ela grita, ela chora. Aí eles mostram isso, um adolescente, e continua. Ele me mostra batendo a porta, indo para cima, porque ele também agora ele é grande. E depois o adulto. E aí o adulto, essa energia já veio para, porque aí ele começou a conviver com outras famílias, outros seres, não só adultos, ele não me mostra um adulto de 30 anos, ele me mostra um adulto de 20. Aí ele começa a conviver com outros e começa a comparar. E começa a perceber, através dessa consciência de visão, então quem tem olhos verá, né? Que ele pode ser diferente aqui. E que aqueles dois têm ferimentos, que eles têm aquela dor. E ele olha o passado, então olha os avós. Então ele consegue ter um panorama da família. Óbvio, se ele quiser, né? Se ele escolher. E aí ele mostra esses três se abraçando assim. Então, as crianças que chegaram, elas podem ser conduzidas por um tempo, mas não perpetuam, porque eles já vêm com essa força de luz. Então, esse é o grande intuito, né, de escolher. Eles vieram para iluminar famílias pontuais.
Então, essas crianças estão chegando em todas as famílias para fazer exatamente isso, para chocar, para mudar, para claro que elas são, às vezes, adaptadas ali, inseridas, mas podem mudar tudo isso. Bonito isso. Então, vamos ficando com essa energia veio para nós, está, os seres, eles trazem uma melodia, uma frequência, uma luz, e não é que eles vão embora e levam tudo isso, não, fica nas nossas águas. E agora somos nós. O que nós vamos perceber? Ele fala: a única coisa que vocês têm que observar são os movimentos automáticos, sabe? Reatividade. Ah, eu sempre fiz isso. Então, fica presente e vai percebendo que você está olhando a situação já com outra, de outro por outro panorama, foi essa palavra que ele usa, por outro panorama. Então, a partir desse panorama, como que você vai criar a sua realidade, ok? Nesse intuito. E aí, na semana que vem, a gente vai trazer mais consciência, vai trazer outro atendimento como tratamento, e nós vamos aí, né? Outra semana, então, vai ser todos os dias de tratamento. Tratamento de automudança. As forças, eles trazem, angelicais, eles trazem, né, do reino dévico, trazem uma fortaleza para desenvolver em nós, de dentro para fora, ok? Então, pessoal, ótimo final de semana, ótima criação da sua realidade, escolha simplesmente estar presente e criar diferente. Rimou. Quem vier para o curso vai aprender encantamento. Os grandes instrutores de encantamento são os unicórnios. E nós vamos aprender encantamento. Né? Me lembrei disso porque eu fiz uma rima aqui. E os encantamentos são rimados, são lindos. Para quê? Para mudar a frequência. Tem os seus segredos. Então vamos lá, gente. Gratidão por você estar aqui, gratidão pelo seu like, gratidão por me acompanhar, gratidão por receber essas frequências e levá-las por onde você for, porque esse que é o segredo, né? Suas águas vão interagir com outras pessoas e vão mudar o mundo. Então, a magia dévica faz esse convite. O quanto que você pode mudar o seu mundo, primeiro a receber, o primeiro mundo a ser mudado e o mundo à sua volta. Gratidão, pessoal. Namaskar.